Turma, sejam todos bem-vindos a mais um Descomplicando a Enfermagem. Episódio de hoje, controle de hemorragia no atendimento pré-hospitalar. Técnica, preenchimento de ferida. Quando eu utilizo, quando você pegar uma vítima de lesão por arma de fogo, lesão por arma branca ou qualquer objeto que essa lesão seja profunda, você vai justamente fazer o preenchimento desse local. Vejam aqui que eu tenho um simulador onde o sangue está jorrando, simulando um vaso. O que é que você vai fazer como operador de APH? Você vai comprimir esse vaso com essa primeira técnica. O seu dedo indicador vai fazer uma pressão no local e com o crepom que você está utilizando, você vai pressionando e liberando mais crepom até alcançar um ponto de pressão lá no local, continuamente, até eu conseguir obstruir todo esse vaso, criando uma cascata de coagulação, linha de fibrina e, por fim, o coágulo sanguíneo lá embaixo. O que é importante você entender dessa técnica? Quanto mais pressão você fizer no orifício, vai doer, você precisa explicar, inclusive, ao seu paciente, mas essa técnica é para salvar a vida dele. Porque se esse sangramento dessa artéria, como você viu inicialmente, permanecer, ele pode evoluir para um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico e ir a óbito no local. Você vai continuar fazendo a pressão lá no local, preenchendo essa ferida e não tirar o seu dedo indicador. Você vai preenchendo com o polegar e vai colocando com o indicador todo o seu crepom para preencher todo o local do ferimento. Preenchendo aqui assim aquele buraco, aquele orifício que foi criado aqui a partir do ferimento pontiagudo. Terminando de preencher, sempre a técnica de preenchimento de ferida, você vai terminar com a pressão direta. Você vai pegar o seu crepom, vai enrolar ele, fazendo a pressão direta no local. E após isso, você vai fazer a pressão direta e o curativo compressivo. Controle de hemorragia no atendimento pré-hospitalar, técnica utilizada, vamos falar na pressão direta e no curativo compressivo. Para você realizar uma pressão direta no local, você precisa de um pano limpo ou uma gaze que você tenha. Você está aqui diante da lesão e essa lesão é um sangramento no membro inferior pequeno, onde não teve a necessidade de colocar um torniquete. Você vai pegar o pano limpo com sua mão enluvada e vai aplicar uma pressão no local. Veja que aqui está a lesão, eu coloco a gaze em cima e faço uma pressão direta no local com minhas duas mãos. O indicado é que você fique durante de 5 a 10 minutos fazendo uma pressão para que eu consiga controlar esse sangramento. Se você tiver diante de um dos agentes hemostáticos, ou o Celox ou a quitosana, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o agente hemostático diretamente na lesão e após você colocar diretamente na lesão, você vai fazer a pressão direta. Com o agente hemostático, você pode ficar de 3 a 5 minutos. Se você estiver diante do Celox Rapid, você pode ficar em até 3 minutos, você consegue controlar, 1 a 3 minutos você consegue controlar este sangramento. Essa é a técnica descrita como pressão direta. Região hipotena da mão, você vai fazer uma pressão no local. Essa pressão vai ter que ser suficiente para eu controlar esse sangramento. Importantes erros comuns quando o operador de APH, o primeiro socorros, eles ficam retirando a gaze do local, para ver se controlou a hemorragia. Você não pode fazer isso,
porque eu já criei aqui uma cascata de coagulação. A gase que estava no local também já fez uma pressão e já absorveu aquele sangramento, formando um coágulo. E quando você tira, você vai justamente retirar toda essa cascata que foi construída. Então, você não pode fazer isso. Você fez a pressão direta, você permanece até 10 minutos sem agente hemostático. Agente hemostático normal, 5 minutos. Celox rápido, 1 minuto. Ok? A técnica que vamos utilizar é a técnica de, após a pressão direta, o curativo compressivo. Para fazer o curativo compressivo, eu tenho que ter uma gaze ou um pano limpo. A gaze ela pode inclusive ser uma gaze hemostática. Eu posso utilizar a gaze com um agente hemostático para fazer um controle mais eficaz. Ou, se você não tiver, você pode utilizar a gaze simples comum. Fiz a pressão direta no local. A partir desse momento, eu preciso de um crepom. O crepom, se você não tiver justamente as bandagens elásticas, você vai fazer a primeira técnica utilizando o crepom. Fiz a pressão e aí eu vou justamente fazer um curativo compressivo, como manda uma das técnicas preconizadas. Eu faço pressão sempre no local da ferida, justamente para eu conseguir controlar esse sangramento. Quando eu faço o giro, no local onde eu coloquei da lesão, eu faço uma pressão de novo e continuo fazendo justamente envolvendo esse crepom. Passei do local da lesão, eu posso aliviar um pouco, depois eu venho e pressão de novo no local, por isso que é curativo compressivo. Faço uma compressão direta e após aqui eu utilizo o meu espaladrapo para fixar, ou também posso abrir aqui o crepom, né, que é feito isso com muita eficácia. Depois que eu abro o crepom, eu dou um nó no local, se eu não tiver a fita, e com isso termino o meu atendimento. Acabei de salvar uma vítima com a técnica curativo compressivo. Posso ter feito anteriormente uma pressão direta, posso ter feito um preenchimento de ferida, eu tenho que terminar o meu atendimento com o curativo compressivo. Eu tenho também no mercado as bandagens elásticas. Essas bandagens elásticas, elas servem justamente para fazer uma pressão maior no local. Eu posso utilizar ela, se eu não tiver o crepom, fazendo da mesma forma que eu fiz com o crepom aqui. Eu vou colocar a gaze diretamente na lesão e, como eu tenho essa bandagem que ela é elástica, essa elasticidade dela vai garantir uma maior pressão na lesão. Como eu vou fazer a gaze no local, eu venho e faço uma pressão no local para fazer justamente esse meu curativo compressivo. Vejam que a elasticidade dela vai garantir que essa compressão seja mais eficaz do que a do crepom, garantindo com que esse sangramento seja controlado com mais eficácia. Veja que ela, inclusive, além dela ter elasticidade, ela já é autocolante. Eu não preciso de nem tampouco dar um nó, nem também utilizar nenhum tipo de fita aqui para fazer esse controle. A partir do momento que eu terminei, como vocês podem ver, fiz a pressão no local, como ela é colante, ela já grudou e eu termino meu atendimento justamente sem utilizar mais nada. Eu posso romper ela aqui e encaminhar o paciente para a unidade mais próxima. O que eu tenho também para fazer o curativo compressivo é a bandagem israelense. Essa bandagem israelense, ela também é uma bandagem elástica. Isso garante no curativo que eu tenha uma eficácia maior no meu controle. Ela vem com essa esponja, que nessa esponja aqui ela vai justamente conseguir absorver o sangramento. E eu tenho também essa manopla,
que essa manopla vai fazer pressão direta no local. Eu tenho aqui um sangramento e desse sangramento eu vou fazer a minha pressão direta e com o curativo compressivo eu coloco, vejam, onde eu tenho uma gase, no local da lesão, a manopla acima do local da lesão, que é ela que vai garantir aqui uma pressão no local. Vejam comigo. Dei a primeira volta. Aqui, essa garra, eu posso colocar ela aqui por dentro. Desse modo, eu fiz a primeira pressão aqui. Ainda assim, como ela é elástica, eu consigo fazer uma pressão maior. Aqui eu tenho a opção de retornar ela. Vejam como ela fez a pressão aqui no local. Retorno ela. E termino assim o curativo compressivo. A grande sacada da bandagem israelense é que ao terminar o meu atendimento, ela já tem também as garras delas, que eu também dispenso o uso do micropore ou do espaladrapo aqui. Finalizei com a própria garra dela, eu vou fazer um encaixe nas duas laterais e terminei o meu atendimento. Isso é o curativo compressivo com a bandagem israelense. Forte abraço e até a próxima.